Então seja bem-vindo à segunda edição do Desejo Imediato. Antes de mais, vou recordar-lhe que nós, no primeiro programa, tratámos a infidelidade. Hoje vamos tratar uma situação muito específica que é, já aconteceu. Como é que se reage? Quem traiu e quem foi traído? Antes de começarmos a conversar com a Alexandra Nunes, vou-lhe dizer que dentro de algumas semanas vamos ter uma extensão do Desejo Imediato que tem a ver com sexualidade, com sexologia, mas sobre isso oportunamente dar-lhe conta e informações a seu tempo. Alexandra, então hoje tínhamos deixado a dica que era, bom, já aconteceu uma situação de infidelidade, como é que nós vamos tratar disto? Não só a pessoa que foi traída, mas a pessoa que traiu. Eu gosto sempre de focar aqui na pessoa traída, porque é sempre o problema maior, não é? Mas tu é que és a psicóloga e psicóloga clínica, portanto vamos tentar equacionar isto. Já aconteceu uma situação, como é que a gente gera o problema? Então é assim, para já, em relação à própria traição, é preciso ter em conta que é algo sempre muito traumático para ambas as partes. E, portanto, para a pessoa que também trai, muitas vezes acaba também por ser algo muito de conflito interno, essa situação. Deixa-me fazer uma pergunta. Imagina uma situação em que alguém acaba por trair a mulher ou vice-versa. Essa traição quer dizer que não gosta da outra pessoa ou pode ser outra coisa qualquer? Sim, não tem que necessariamente não gostar, não é? Até porque quando se percebe isso, a reparação a priori do casamento pode ficar de facto em causa, não é? Quando se percebe que na realidade há um sentimento, não é? E há uma grande dualidade entre aquilo que se está a sentir por um terceiro elemento e aquilo que acaba por estar a acontecer com a pessoa que está dentro da relação, acaba-se por poder perceber o que é que está ali em cima da mesa e ter em linha de conta o que é que se pode fazer para colmatar isso. Tu já lidaste com situações destas? Sim, sim. E qual é que foi o conselho que deste às pessoas e como é que acompanhaste as pessoas? Primeiro, não foi as duas pessoas, foi uma só, de cada vez. Sim, a primeira vez isso depende, às vezes vem o casal, não é? Outras vezes acaba por vir uma das pessoas. Que conselho é que podes dar às pessoas? É melhor vir o casal ou vir só um ou o outro? Conforme, se ambos querem de facto fazer terapia. Essa reparação, é importante que venham os dois, não é? Fulcrá-lo, porque de alguma forma vai-se criar uma situação de se perceber de ambas as partes o que é que de alguma forma aquele... o que é que motivou? O que é que motivou, o que é que levou de facto a que aquelas situações acontecessem e poder-se falar sobre isso. A tua experiência diz-te que é fácil convencer o casal a virem os dois ou normalmente há sempre um que diz que não quer? Não, quando há uma situação em que já aconteceu, ambos dispõem-se a fazer esse processo terapêutico. De alguma forma ambos querem reparar ou ambos pelo menos querem perceber o que é que fazem com o conteúdo que veio à tona, que foi efetivamente o processo de traição. E na experiência que tu tens, como é que lidaste? Ou seja, qual foi o conselho que deste a quem traiu e a quem foi traído? Aqui depende, não é? Porque, como podes imaginar, há diferentes casos clínicos, não é? Pronto. Há, de facto, os casos clínicos em que ambos vêm para querer resolver muito esse processo, querem muito que aquele processo seja revertido, não é? E, portanto, daí o que é importante é que a pessoa que traiu possa efetivamente criar um sentimento de segurança à outra pessoa, sim. De alguma forma ela foi... É assim, Camilo, é um processo longo e moroso, não é? Portanto, até porque a traição vai até ao osso, não é? Fere até ao osso, mas pode ser reparado, não é? E, portanto, pode, até porque, deixa-me acrescentar isto, aquilo que muitas vezes acontece não é só propriamente a traição, não é? Da pessoa dizer eu traí, mas é tudo o que está subjacente a isso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que por detrás da traição há mentiras. Ou seja, há situações em que a pessoa percebe que houve um jogo de manipulação
de mentiras de fui ali e não fui, estive ali e não tive, de horários, de situações de mesmo em casa. Saídas em trabalho. Saídas em trabalho, ou mesmo em casa, não é? Nós estamos numa era tecnológica, como nós falávamos efetivamente no outro programa, e que pode efetivamente também acontecer em casa esse tipo de situações. Tu notas que hoje em dia, com a tua experiência clínica, notas que há mais traição hoje em dia, muito propiciada pelas redes sociais, ou agora damos-nos conta dela porque a informação abunda? É muito fácil descobrir onde é que as pessoas estão, não é? O que é que andam a fazer, com quem é que estiveram. Não, há mais. Há mais. Propiciada por este Sim, contacto, sem este dúvida. network nas redes sociais? Sim, isso é um facto, não é? Até porque antes tinha que existir, de facto, aqui uma manobra muito maior por parte da pessoa que traía para que esse processo pudesse acontecer. E, portanto, agora não. Agora pode-se estar na cama com o outro, não é? E poder estar em contacto com o terceiro elemento. E isso pode acontecer. Pode-se estar na mesma sala em contacto com outra pessoa. Como é que as pessoas hoje em dia, ou seja, nós estamos a falar da fase já corretiva, Sim. não é? Se nos quisermos pôr num plano preventivo, o que é que tu dirias às pessoas? Nós no programa passado falámos em sinais, mas aqui não é tanto isso, por exemplo, a situação que estavas a falar das redes sociais, e uma vez que isso propicia mais situações destas, qual é o conceito que tu dás às pessoas? Sim. Para já, a prevenção implica um diálogo muito prévio de o que é para cada pessoa trair. Tá? Eu já tive situações, Camila, em que pornografia para um determinado casal era uma coisa natural, de uma das partes fazê-lo, não é? E portanto era completamente aberto para a outra parte, a pessoa, um deles fazer, não é? E já tive outros casais, o que implicava que quando existia isso não havia propriamente uma traição, e já tive casais em que, ao saber que um deles usava a pornografia, foi alvo de uma sensação de traição. Tu dizes pornografia, a pessoa consumir pornografia, Exatamente. não é praticar pornografia. Não, é consumir pornografia. E portanto tens situações em que só o consumir pornografia é o fim do mundo em casa? Sim. Como é que tu interpretas isso? Aí tem a ver, pode existir aqui também uma baixa autoestima por parte da pessoa que vê o outro fazer isso, não é? O que é que está ali subentendido para que haja aquela necessidade? Ou o que é que está a faltar dentro da relação para que haja essa necessidade do outro estar a consumir isso? Não é? Eu estou espantado, sabes que quando éramos miúdos, a malta falava muito em pornografia, havia revistas Claro. e não sei quantos, não havia, os vídeos eram quase proibidos, Sim. era tudo em película. Hoje em dia há sites para tudo e mais alguma coisa, desde o Pornhub, por exemplo, passa publicidade, mas eu fico espantado com o número de pessoas que consomem pornografia, Sim. inclusive amigos meus. Sim. Como é que tu interpretas isso? É alguma frustração que a gente malta tem ou está com falta de imaginação e vai lá tentar perceber o que é que pode fazer com a menina ou com o menino? Não, eu acho que aqui é muito relativo, Camilo. Não há propriamente um lado patológico por detrás disso, não é? Eu acho que aqui tem a ver também com alguma propensão da pessoa já o fazer há muito tempo e gosta e assume aquilo e faz aquilo com algum prazer. Outros sim como estimulante para as coisas poderem funcionar melhor até mesmo a nível da própria relação. É relativo, não é? Não diria que há aí um foro propriamente patológico atrás disso, não é? Nós temos que ter aí alguma cautela mesmo em relação a isso, até mesmo a própria traição. Isso é prejudicial, por exemplo, consumir pornografia é prejudicial para uma relação ou não? Não, por isso é que eu estava-te a dizer, não é? Esta conversa do início de uma relação, não é? Em relação o que é atrair para um e para o outro, pode efetivamente ajudar muito o casal a poder, em situações podem acontecer ao longo do relacionamento, perceber o que é uma coisa e o que é outra. Tu não é? há bocado dizias que tens situações em que os próprios casais chegaram a vir ter contigo para fazer marriage counseling, Sim. esta matéria, de traição. Mas também falavas na questão da prevenção. E tu dizias que é preciso, o diálogo tem que começar muito antes. Sim. Normalmente é isso que sucede, ou as pessoas acabam por prevaricar porque faltou o diálogo e depois, mais tarde, é que começam a pensar, bem, como é que a gente vai retomar esta preocupação do diálogo? Claro que sim. Portanto, o diálogo, infelizmente, vem depois, não é? Ou pelo menos o desconstruir, o conhecer de forma mais profunda ao outro. E o que é que tu dizes às pessoas? Eu acho que este momento é muito importante, atenção. O que é que tu Sim. dizes às pessoas para reconstruírem esse diálogo? Sim.
é importante, não é? E, por exemplo, agora nesta fase pandémica, não é? O que para alguns casais foi de facto muito estruturante, para outros houve aqui um entromar-se e o perceber determinados denominadores comuns que de facto fizeram alavancar a própria relação, não é? E portanto, aquilo que eu sinto é em determinados feedbacks de pessoas que eu estou em terapia, não é? Mulheres ou homens, que me deram alguns deles esse feedback, no sentido de falarmos mais, partilharmos mais, chegámos e aproximaram-se mais com isso, não é? Porque esses denominadores comuns que passaram a serem descobertos, pontos de interesse, fizeram com que efetivamente passassem mais tempo juntos, conversassem mais e com isso também entender por vezes muito mais o outro. Mas também houve situações em que as pessoas já estavam com os casamentos perigados e que isto foi o golpe de misericórdia, sim, de certeza. Sim, e que de alguma forma foi aqui uma sentença de morte para que as coisas efetivamente não se perpetuassem. Vamos voltar ao ato já consumado. Nos casos que tu tens, quando o casal te chega à tua frente e que vai colocando os problemas, quem traiu, quem é que foi traído, não sentes que a angústia acaba por prejudicar muitas vezes o diálogo? A angústia ou a raiva que se sente, não é? Por exemplo, quem foi traído? Claro, sim. E isso são processos que efetivamente podem, no passar do tempo da pessoa que foi traída, estarem latentes e precisam de ser trabalhadas, não é? O que é importante é que efetivamente a pessoa que trai tenha essa capacidade de paciência e de resiliência face a essa situação, não é? É curioso porque há alguns casos com que eu já falei com especialistas, dizem-me que é mais difícil quem traiu de lidar com a situação, aliás, é mais difícil quem foi traído lidar com a situação do que quem traiu, porque fica sempre aquela coisa do pânico, que é como é que eu agora vou acreditar neste tipo ou nesta tipa, não é? Claro. Como é que isso se constrói? Claro. Sim, para já é importante que a pessoa que trai possa de facto ser muito claro, muito objetivo, muito verdadeiro para com o outro, não é? E a capacidade de perceber que a pessoa traída precisa do seu tempo, não é? E que a clarividência, a verdade, os pequeninos pormenores que outrora eram passados passam a ser puzzles, peças de puzzles para a pessoa que é traída, sempre numa tentativa de os escolar. E portanto é importante que a pessoa que trai possa de facto colocar essas peças desse puzzle de uma forma muito aberta para que na realidade para a pessoa que é traída haja uma clara evidência e uma verdade em cima da mesa. E à medida que o tempo vai passando, se essas peças baterem certo, a tranquilidade, a segurança que a pessoa traída precisa vai começar a estabelecer-se. No caso da pessoa traída, tu dizias há bocadinho que vai depender muito do tempo, não é? Esse tempo significa que as pessoas não devem estar juntas. Imagina um casal que coabitava. Isto significa que é melhor separarem-se durante algum tempo para a pessoa ter tempo para pensar e tentar, digamos assim, sublimar aquilo, ou é um processo que tem que ser feito na presença dos dois e com a vida diária? Claro, a vida diária, não é? É fundamental. É fundamental. Até porque é nessa vida diária, ou foi nessa vida diária em que o processo aconteceu. E, portanto, é importante que de alguma forma possam coabitar, viver, e é através dessa vivência diária que na realidade se vai conseguindo colmatar essas falhas. Uma colega minha uma vez dizia-me, uma amiga minha dizia-me uma vez que o marido a tinha traído, e quando ela descobriu, devo dizer que conseguiram salvar o casamento, mas foi um processo muito traumático, mas ela dizia-me que quando descobriu, nas semanas seguintes nem sequer conseguia dormir com ele, quanto mais tocar nele. Sim. Isso é normal? Sim, é normal. É normal, e por isso é que eu estava a dizer que a pessoa que trai tem que ter, de facto, aqui uma capacidade de resiliência e paciência para o outro, porque é, de facto, muito traumático, não é? E, portanto, leva a que, na realidade, haja ainda uma repulsa inicial. Mesmo física, não é? Mesmo física, sim, há uma zanga. Não é? A pessoa sente-se, efetivamente, muito magoada. E reforço, principalmente por toda a manipulação que existiu, não é? Até porque aquilo que muitas vezes as pessoas me dizem, a pessoa traída, não é propriamente, não foi o facto de ser traída, mas todas as mentiras que conduziram àquilo. Ou seja, há gente capaz dos cenários mais incríveis. Sim. E de uma forma necessária para quem está a trair ser feito, não é? E, portanto, o que leva à insegurança, ao grau de insegurança do outro lado. Bom, e como é que se gera aquele sentimento típico de quem foi traído, que é assim, primeiro
Bom, se ele recebe uma chamada e sai da sala, até pode ser uma coisa de trabalho, a pessoa, epá, espera aí, olha, se calhar é outra, não é? Ou o outro, conforme seja homem ou mulher. Olha, amanhã tenho uma saída de trabalho, epá, se calhar vai ter com o outro ou com a outra. Este sentimento é normal, não é? Porque as pessoas ficam sempre com uma insegurança tal que passam a duvidar de tudo. Sim. Tu já tiveste casos destes? Sim, já tive casos desses e regra geral é isso que muitas vezes acontece, não é? O que está na base é isso, não é? Então aquilo que efetivamente é importante aqui ter-se em conta é, há situações que a pessoa que é traída posteriormente começa a colar, não é? Percebe, daquela vez, do outro, e portanto, pronto. O que é importante que a pessoa que traiu possa ser de facto muito clara, porque essas coisas são abordadas em terapia, né? O que é que a pessoa que traiu, que foi traída, foi percebendo, né? E é importante que na realidade a pessoa que traiu possa ser o mais claro possível. E portanto essa saída da sala, a priori pode não fazer tanto sentido se aquilo for uma coisa altamente natural e perfeitamente capacitante de atender o telefone ali. Ou a possibilidade de ir despejar o lixo e deixar o telemóvel ali, ou seja o que for, né? Ou alguma saída, ou alguma... E às vezes é importante haver a própria demonstração, a reunião, sim, sim. E portanto o que era até então não querido e fonte de zanga, não é? Porque no fundo havia um lado de sentir-se que estava a ser invadido, a pessoa que estava a trair, não é? E portanto havia ali um lado de estás a mexer aqui nas minhas coisas, a partir daquele momento tem que haver uma abertura. E isso não implica perder a privacidade de cada um? Não tem que necessariamente haver uma até por concretos. Aquele exame que eu tenho há bocadinho, a minha amiga dizia-me que passou a exigir tudo ao marido, que mostrasse as mensagens, que confirmasse que estava naquela reunião. E não, isto é positivo, chegar a este ponto. Eu acho não, em termos de clínicos, na experiência que eu tenho, de facto isso é importante, e um dos preços que se tem que pagar para que a pessoa que traiu possa reverter aquele casamento é isso, é fazê-lo. E portanto, se efetivamente há abertura, e aquilo que eu sinto quando há de facto essa vontade, não é? Aquilo que eu muitas vezes costumo dizer é que se as pessoas estão efetivamente a querer terminar um casamento e começar outro com a mesma pessoa. Explica lá bem isso, faz favor, que eu acho essa questão muito interessante. Sim, portanto, houve ali uma ruptura naquele casamento, não é? Houve uma traição e, portanto, altamente fraturante na pessoa que é traída, matou. Pronto. E, portanto, aquilo que tem que se fazer é reinventar aquele casamento. E, portanto, daí... Alexandra, se tu conseguires arranjar uma fórmula para quem está daquele lado, eu acho que vais ficar bilionária. Sabes porquê? Porque é assim, para todos nós, um casamento começa com um encantamento. Agora, esse encantamento perdeu-se quando se traiu alguém. Como é que tu reinventas o encantamento, Alexandra? Precisamente por esse processo de análise que se pode fazer em termos psicoterapêuticos, de perceber de ambas as partes quais foram as implicações que ambas as pessoas tiveram para que isso pudesse acontecer. Porque muitas vezes existem muitas coisas presentes naquela relação, de uma das partes e de outra parte, não é? Que levaram àquele abismo. E, portanto, a tomada de consciência de ambos para poderem reverter aquele processo implica que eles estejam os dois para ali, não é? E precisamente o segundo casamento, não é? Com a mesma pessoa pode de facto ser muito querido, muito desejado. E como é que recuperas a parte física do prazer, do desejo pela outra pessoa que se perdeu entretanto? Não necessariamente. Então explica lá. Pronto, não necessariamente, porque um processo de traição não significa por si só a busca de um outro elemento do prazer e da parte sexual, porque muitas vezes não existe traição, nomeadamente em termos sexuais, existe apenas algo platónico, não é? E muito ao longo da imaginação, não é? E vou-te dar um exemplo
numa palestra que vi da Esther Perel. Ela fala efetivamente disso, que há um senhor de 75 anos que a aborda numa formação dela e lhe diz: Esther, diga-me uma coisa, é trair a mulher quando ela está com... não se lembra do nome do marido? E a Esther disse: mas explique-me melhor. E ele disse: é que a minha mulher tem Alzheimer e eu vou vê-la todos os dias ao hospital e tenho-me encontrado com outra senhora que o marido está nas mesmas condições e temos tido longas conversas. Eu lembro-me desse caso, muito interessante. Longas conversas de grande conforto um com o outro. E isto à conclusão, Camilo, que muitas vezes não há efetivamente sexo, mas há de facto uma cumplicidade e uma capacidade de compreensão entre duas pessoas que pode já não existir em casa e que leva efetivamente a sugerir uma traição, não é? Porque no fundo há ali um esquema que se monta para poder estar, para poder aqui falar. Seja uma situação não é? diferente, porque aquilo está condenado, aquela relação da pessoa que tem Alzheimer com o outro, Claro, está condenado. claro, isto à conclusão de nem todas as traições implicam sexo. Portanto, nem todas as traições implicam que a relação conjugal esteja com uma grande lacuna sexual. Por vezes existe efetivamente uma lacuna ao nível cognitivo, uma grande lacuna ao nível de companheirismo, de entendimento, de empatia. Deixa-me perguntar aqui à nossa realizadora como é que estamos de tempo. Faltam 9 minutos. Temos 9 minutos de programa. Hoje vamos encurtar um bocadinho o programa, fazendo jus àquilo que foram algumas sugestões dos nossos espectadores. Alexandre, vamos imaginar que... Aliás, vamos imaginar, antes de passarmos a esse cenário, dos casos que tu tens, consegues dizer qual é a percentagem de casos que ficam recuperados ou daqueles que se perdem definitivamente e que o casamento fica estragado? Em termos de percentagem? Sim. Muito por alto. É difícil dizer exatamente quanto é que é, mas tens mais casos de recuperação ou mais casos de destruição do casamento? Sim, eu diria 60 de recuperação e 40 de abandono. E quanto tempo é que levou para recuperar tudo isto, em termos de terapia? Sim. Aí depende também da parte de cada uma das partes, né? Portanto, em termos individuais, e quais são os processos que possam efetivamente também já vir de trás, podendo ser mais fácil ou mais rápida a bagagem que cada um deles traz para o processo do presente, não é? E, portanto, haverá efetivamente situações em que são muito mais rápidos esses processos, não é? Também depende do tema, digamos assim, em questão, ou seja, mais uma vez reforçando que a traição não tem que implicar propriamente uma ruptura sexual e pode haver uma recuperação por ser algo que é tido numa terceira pessoa, o lado de companheiro e de empatia e de uma boa conversa, não é? Para que na realidade esse processo no casal possa ser revertido de uma forma mais fácil, porque no fundo há a capacidade de análise da pessoa que se sentiu que de facto teve essa implicação para que esse processo pudesse acontecer de traição, também mudar um comportamento e ser mais fácil as coisas poderem ser revertidas, não é? Portanto, aqui tem tudo muito a ver com o que é que possa ter de facto originado dentro da relação esse processo, não é? Seja ao nível sexual, seja ao nível de uma falta de compreensão, de uma constante processo de estar muito dedicado, imagina, ao trabalho, aos filhos, não é? E portanto, o que é que pode ser revertido para que essa situação, em termos de casal, possa ser superada? Não é? Nos casos que tu tens, que encontraste pessoas que passaram por isto, os filhos aperceberam-se da situação ou não? Sim, regra geral percebem-se, inclusive já tive situações em que os filhos foram eles a apanharem a pessoa. Como é que se gera uma situação dessas, Alexandre? Complicado, mas reversível, não é? Porque no fundo há aqui uma figura, seja ela materna ou paterna, não é? Que fica detonada, não é? E portanto, de certa forma, há aqui dois processos que entram em ação, não é?
é a situação dos filhos, não é? E é a situação da traição propriamente dita. É conveniente quando essas situações acontecem, envolvem filhos, que os próprios filhos façam façam terapia? Sim, até porque no fundo nós somos um sistema e é importante que na própria estes processos possam efetivamente todas as partes do sistema fazerem esse mesmo, entrarem nesse processo terapêutico. Já me aconteceu ver situações em que os filhos perceberam isso e nunca mais quiseram ter nada a ver com a pessoa que traiu, que é uma coisa traumática. Sim, mas aí também depende do que é que a pessoa que é traída possa fomentar mais ou menos em relação aos filhos. Pronto. Porque já tive situações em que houve uma necessidade da pessoa que foi traída dizer ao filho ou à filha, não é, do que é que tinha acontecido. Porque ele precisa de perceber porque é que eu estou a chorar, porque é que eu tenho este tipo de reações. E é assim que se faz? Não. Não é assim que se faz, isso é muito importante. Eu gostava Sim, de não, explicar isto não. às pessoas, porque eu acho que a maior parte das pessoas não gera isso Sim, muito bem. claro. Né? Para já nós temos aqui que ter em linha de conta que existem dois planos distintos. Né? Um é a relação parental e outro é uma relação conjugal. E que não pode existir, ou não deve existir, essa Ou seja, intrusão. Não se leva os filhos para o quarto Sim, de dormir, não se deve colocar essa situação dos filhos poderem fazer parte dessa vida conjugal. Isso muitas vezes acontece e será eventualmente um tema abordado posteriormente, que é os divórcios, né? Que há uma implicação muito grande por parte dos filhos em que eles efetivamente não têm mesmo que ser implicados nesse processo. Porquê? Porque uma coisa é parentalidade, outra coisa é uma relação conjugal. E muitas vezes, para que haja uma compreensão ou até o colocar os filhos do lado da pessoa que está magoada, há uma verbalização do acontecimento conjugal, que é óbvio e natural, que possa homologar aqui uma situação complicada entre a parentalidade. Sim. Eu não sei se você já percebeu, mas este conselho que a Alexandra deu é dos mais importantes do programa de hoje, que é: não se leva os filhos para o quarto de dormir. Uma coisa é a relação de pai-filho, outra coisa é de marido e mulher e vice-versa. É assim, não é? Sim, Muito importante. mesmo, muito importante. E quando tu tens situações em que fazes depois terapia aos pais e aos filhos, obviamente é separado, são situações separadas. Sim, a não ser que efetivamente haja aqui uma necessidade de poder haver uma intervenção dos filhos. E é desejável que isso aconteça? Conforme a situação. Portanto, Aqui não há chapa 5. Aqui não há chapa não, 5. Depende não. sempre da situação. Claro, aí tem a ver muito com o processo que nós tenhamos ali a ser tratado, não é? Mas regra geral é o casal, não é? Até porque senão aquilo que nós vamos efetivamente estar a fazer é estar a anular aquilo que acabámos por dizer, não é? Que é cada coisa no seu sítio, não é? Portanto, conjugal uma coisa, parentalidade outra coisa, não é? Agora, se efetivamente existir aqui alguma necessidade, até mesmo por parte de um dos filhos, poder querer ir, é importante, mas regra geral esse processo não acontece. Alexandra, para finalizar o programa de hoje, em termos de assunto, e as situações em que uma das pessoas trai patologicamente, ou seja, é um traidor compulsivo, vai-se repetindo no tempo. Como é que se resolve uma situação destas? É terminar um casamento no ponto final? Não é possível confiar na pessoa? Conforme, porque aí a pessoa traída também terá o seu processo de grande amor por aquela pessoa, não é? E pode perdoar sucessivamente, Mas isso não é? saudável? Aqui tem a ver, pronto, com os processos, não é? Porque assim, antigamente o divórcio era de alguma forma algo muito penalizador e difícil, não é? Hoje em dia é tido como um lado é quase vergonhoso, não, e é vergonhoso ficar dentro de um casamento onde houve uma traição. É uma vergonha ficar-se, não tens amor próprio, não gostas de ti, de repente ou ele ou ela, ou seja... Sim, claro. Sim. Ou mesmo a nível da própria relação de homem com homem ou mulher com mulher. Portanto, no fundo, pode existir realmente aqui situações em que levem a que, de alguma forma, que se crie um amor tão...
aquela pessoa é tão querida que no fundo vai efetivamente deixando cair essas situações no relacionamento. Bom, isto agora é as cenas dos próximos capítulos. Eu vou perguntar à Alexandra o que é que ela quer falar no próximo programa. Já sabe que isto vai passar a ser semanal, ok? Semanal. Alexandra, qual é o teu tema do próximo programa? O próximo programa vai ser Pode-se amar duas pessoas. Ui! Ou seja, o que tu queres dizer é, uma pessoa está com uma e está com outra e a pergunta é, será que nós conseguimos, é que possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Sim, Grande tema, muito difícil, Alexandra. sim. Bem, Dá para resolver. exatamente. Olha, foi o desejo imediato esta semana. Eu quero dizer-lhe que nós estamos abertos, não é nós, eu não percebo coisa nenhuma disto, mas é a Alexandra, ela que é psicóloga clínica. Nós criámos um mail que é desejoimediato@gmail.com, que é para você colocar as suas dúvidas. E, portanto, quando o programa for colocado no ar, nós vamos meter aqui em baixo o link com o mail para você poder colocar as questões diretamente a Alexandra Nunes. Alexandra, muito obrigado pelo segundo programa, por esta sessão, pela ajuda, pelos esclarecimentos. Sim. E encontramos daqui uma semana para falar Cá estaremos. do... Pode-se amar duas pessoas ao mesmo tempo. Juro que você vai gostar deste programa. Obrigado, com licença e até à próxima semana.